Hoje eu vou falar sobre o Plano Real. O Plano Real foi um bom plano. Houve alguns efeitos colaterais negativos, mas esses efeitos colaterais negativos não superam o que era de ruim ter inflação mensal de 2 dígitos, que atingia principalmente a população mais pobre, que não tinha acesso ao sistema financeiro, que aí depois do Plano Real, uma inflação mensal de 2 dígitos foi substituída por uma inflação anual de 1 dígito. E quando houve um plano, houve uma queda razoável do percentual da população abaixo da linha da pobreza. Segundo o IPEA, antes disso era em 1993, 43% da população brasileira estava abaixo da linha da pobreza e em 1995 passou a ser 35%. Embora esse número tenha ficado estagnado até 2003 para continuar caindo só depois, aí claro, voltando a disparar mais recentemente. E, e acho muito ruim assim que tem a gente de esquerda que fica insistindo em negar os resultados positivos no plano e aí acaba fomentando até uma ideia muito ruim que tem no imaginário de algumas pessoas de que quem é de esquerda acha que um pouquinho a mais de inflação tudo bem. Na verdade alguns economistas que são referência para as pessoas, para algumas pessoas de esquerda, só para algumas certamente, não para outras, que é o Keynes, por exemplo. O Keynes certamente não pensava que um pouquinho de inflação não fazia mal. Em seu tempo, o PT pagou o preço de ter manifestado uma opinião muito negativa sobre o Plano Real em 1994, tanto que teve um desempenho muito fraco na eleição presidencial e nas eleições gerais de 1994, teve um desempenho muito fraco nas eleições municipais de 1996, teve um desempenho muito fraco na eleição presidencial e nas eleições gerais de 1998, e aí começou a ter êxitos nas eleições apenas depois da crise cambial de 1999. Aí o PT elegeu muitas prefeituras de cidade grande nas eleições municipais de 2000 e depois finalmente a vitória com larga margem do Lula em 2002. E aí eu acho que quando essas pessoas de esquerda não reconhecem o sucesso do Plano Real, elas acabam endossando a narrativa dos neoliberais entusiastas do Plano Real de que o Plano Real é inseparável da agenda de 100% da agenda liberalizante implementada nos anos 1990. E não é verdade. Vamos pegar um caso, por exemplo. A Vale do Rio Doce foi privatizada só em 1997. A moeda real foi introduzida em julho de 1994. Lá pelo fim de 1994 já estava ficando claro que o período de alta inflação de antigamente já tinha passado. Vocês acham que em 1997, se a Vale do Rio Doce não tivesse sido privatizada, a inflação mensal de 2 dígitos voltaria? Ah, para com isso aí, gente. E, embora, como eu já disse em vídeos anteriores, basta consultar os vídeos anteriores, não vou ficar me alongando nisso agora, economistas heterodoxos e esquerdistas não são necessariamente a mesma coisa, mas muitos economistas heterodoxos são de esquerda, e aí eles ficam com essa fama. Alguns têm uma visão negativa dos economistas heterodoxos que falam, foram esses aí que fizeram o plano cruzado e ficaram contra o plano real. Aí por isso eu acho muito ruim economistas heterodoxos continuarem publicamente manifestando uma visão muito negativa. Não tem problema fazer críticas, tem críticas pertinentes, mas continuar emitindo uma visão muito negativa sobre o plano real. E
E se for observar quem foi a equipe do Plano Real, de economistas da PUC-Rio, chamados pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, no governo do então presidente Itamar Franco, o Gustavo Franco é o único que nunca teve um passado heterodoxo, nunca teve um passado de esquerda. Todos os outros tiveram passado heterodoxo e de esquerda, que foram o Pércio Arida, o André Lara Rezende, o Pedro Malan e o Edmar Baixa. E até é importante mencionar que nos anos 1980, a PUC do Rio era uma faculdade de economia tida como que pendia mais para heterodoxia, embora nem tanto quanto a Unicamp e a UFRJ, mas das mais famosas faculdades de economia no Brasil nos anos 80, a única que era ortodoxa mesmo era a FGV do Rio. E atualmente, óbvio, a PUC do Rio ficou muito ortodoxa, inclusive esses economistas mencionados, mas não era assim um pouco antes do Plano Real. E teve aquele filme lá, baseado no livro daquele escritor bolsominion, que colocou que o Gustavo Franco foi protagonista do Plano Real, mas outras pessoas que viram tudo de perto falaram: o filme é uma obra de ficção. E até aquele filme do Plano Real foi uma grande comédia involuntária, que o Itamar retratado ficou, tanto fisicamente quanto de personalidade, ficou muito parecido com o Devagar Franco do Caceta e Planeta. O Fernando Henrique Cardoso ficou muito parecido com o Ficando Henrique Nervoso do Caceta e Planeta. Acho que foi muita sacanagem até pro José Serra, colocaram um ator muito feio para fazer o papel do José Serra. Bom, mas como tá falando, o plano não foi totalmente. Não foi de economistas que foram sempre ortodoxos, o próprio plano não foi totalmente ortodoxo, o plano foi um mix de medidas que poderiam ser recomendadas por ortodoxos e por heterodoxos. E foi baseado na ideia da inflação inercial, que é uma visão heterodoxa sobre inflação, e porque assim, a receita ortodoxa anti-inflacionária não é criar uma nova moeda, e sim dar uma paulada na demanda, uma paulada no poder de compra do trabalhador para restringir os gastos, e é algo que não foi feito no Plano Real. E em casos de inflação muito alta, quem é muito ortodoxo poderia sugerir até mesmo a dolarização da economia, como realmente aconteceu no Equador e como praticamente aconteceu na Argentina, quando o plano Cavalo do Menem foi estabelecido a paridade, o currency board, um peso para um dólar. E o real foi um plano real, fizeram até um jeito inteligente de não dolarizar a economia, que aí em vez de fixar o câmbio R$1 para $1, fez esse sistema de bandas ajustáveis que o real entre 1994 e 1998 ficava sempre parecido com $1, mas nunca exatamente igual a $1, que aí só até acabou evitando circular dólar pelo Brasil como se fosse a moeda nacional. E é importante lembrar ainda que o André Lara Rezende, que foi um dos formuladores do Plano Real, atualmente ele vem manifestando algumas ideias bastante favoráveis às finanças funcionais. E sobre as finanças funcionais, que é parte da MMT, eu já falei em vídeo anterior, também não vou alongar sobre isso. Falar um pouco sobre a origem do Plano Real, qual foi o contexto histórico no qual surgiu o Plano Real. Bom, o Brasil começou a ter inflação mensal de 2 dígitos a partir de 1979, quando teve o segundo choque do petróleo e o choque dos juros.
E aí, por causa disso, o Brasil teve que fazer grandes superávites comerciais para pagar a dívida externa, porque uma vez que a dívida externa era em dólar e não em cruzeiro, o país precisava ter dólares para pagar essa dívida, e por isso que precisava fazer superávit comercial. E ainda que tinha um agravante ainda, que é, a dívida externa em grande parte era do setor público e as empresas que exportavam e traziam os dólares eram empresas, geralmente empresas privadas, e aí acabava mais um complicador para pagar a dívida externa. E aí para fazer esses superávites comerciais era necessário ficar sempre desvalorizando o cruzeiro. Mas assim, aí quando fazia a desvalorização nominal do cruzeiro, a inflação subia ainda mais, aí neutralizava em termos reais essa desvalorização, e tinha que fazer outra desvalorização nominal e assim vai. Era, digamos, o cão correndo atrás do próprio rabo. E além disso, tinha a chamada inflação inercial, que era o seguinte: quando tinha uma inflação, por exemplo, de 10% ao mês, essa inflação já era incorporada nos contratos de trabalho, nos contratos de aluguéis, nos títulos, era tudo indexado. E aí, quando a inflação chegava a um patamar, aí já era, não haveria política de contração da demanda que podia reduzir aquilo que alcançou aquele nível de inflação presente, já se transformava em inflação futura por causa da indexação. E além disso, como eu disse, como o Brasil tinha que fazer superávit comercial, não podia usar as importações como meio de segurar os preços. Aí, em 1984, já reconhecida a inflação inercial, surgiu duas propostas para combater. Uma foi a do congelamento rápido de preços, sugerido pelo Francisco Lopes, e a outra foi a introdução de uma nova moeda, que foi sugerida pelo Pécio Arida e pelo André Lara Rezende. Mas naquele tempo, como falei, as duas propostas estariam condenadas ao fracasso, porque mesmo se desindexasse, a inflação poderia voltar a acelerar e não poderia segurar usando importações, por motivo que eu falei. Aí teve a tentativa do plano cruzado, que reuniu tanto economistas da PUC-Rio quanto economistas da Unicamp, e foi uma tentativa fracassada. Depois veio outras tentativas de congelamento, foi do Bresser e do Plano Verão, que foram fracassadas também. É importante lembrar, congelamento não é coisa só de... Tem gente que fala, congelamento é coisa aí desses heterodoxos da Unicamp, essas ideias malucas dele. Não. 1989, Plano Verão, que foi o ministro era o Mailson da Nóbrega, que era bem liberalzão, até ele teve que recorrer a esse tipo de plano, até porque naquele tempo a política econômica já tinha jogado a toalha em relação a acabar de vez com a inflação, e aí esses congelamentos acabavam sendo um mal necessário para simplesmente evitar que chegasse a hiperinflação. Bom, aí depois teve o plano Collor, que foi uma tentativa que também teve congelamento, mas o mais importante foi o bloqueio das aplicações financeiras. E aí, em 1992, além da queda do Collor, ocorreu o plano BRED, em que a renegociação das dívidas dos países externos, do país da América Latina, foram renegociadas. Aí finalmente foi possível o Brasil ter déficit comercial, déficit em transações correntes. Aí finalmente foi possível pensar em alguma possibilidade de um plano em que pudesse usar as importações para segurar os preços. E logo quando foi feito o plano BRED, começou a vir muito capital, principalmente de curto prazo, para o Brasil, e começou a entrar dólar. Aí isso desmente um pouco a ideia de que o país tem que fazer o dever de casa para atrair dólar. Não, estava entrando dólar simplesmente porque os países do centro do capitalismo estavam com os juros baixos, aí esses capitais foram atrás de juros altos na periferia.
porque em 1992 não tinha nenhuma expectativa de dever de casa no Brasil. Em 1992, o presidente, comprometido com a agenda neoliberal do Consenso de Washington, o Collor, tinha acabado de cair e tinha uma perspectiva muito grande do Lula ser eleito em 1994. E mesmo assim, esses capitais estavam entrando. O que explica fluxo de capitais é muito mais do que ocorre lá do que ocorre aqui. Bom, aí assumiu Itamar Franco, aí em maio de 1993 ele chamou Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro da Fazenda, aí ele chamou os economistas da PUC do Rio para fazer o plano de estabilização. Aí o plano de estabilização tinha três partes. Primeiro era um ajuste fiscal, depois foi criar um meio de indexar totalmente a economia brasileira para desindexar tudo depois. E aí o terceiro ponto foi a fixação do câmbio. Aí primeiro teve esse ajuste fiscal, o ajuste foi tão tímido que foi possível ver que não foi a parte mais importante do plano, não era pré-condição do plano do sucesso do plano fazer o ajuste fiscal. Até isso mais uma vez mostra que o plano real não foi totalmente ortodoxo. Aí o mecanismo muito inteligente de indexar toda a economia para desindexar depois foi a criação da URV, que foi criada uma moeda tipo para cálculo, para conta, que era a URV, que valia uma determinada quantidade de cruzeiros, aí periodicamente o valor da URV era reajustado. Aí a moeda que circulava nas ruas continuava sendo cruzeiro, mas os contratos eram feitos em URV e não em cruzeiro. Até que em julho de 1994 a URV foi transformada em real, que foi a moeda de circulação nas ruas. E aí, claro, não houve desindexação total, porque assim, parou de ter indexação mensal, mas continuou tendo indexação anual de salários, aluguéis, e até por isso que a inflação brasileira nunca alcançou patamar de primeiro mundo de 2%. Normalmente, mesmo nesses quase 30 anos de plano real, é comum ter uma inflação aí por volta de 4 ou 5% ao ano no Brasil, e até, né, aí pode ficar tema para outro vídeo, mas eu acho até desnecessário o Brasil querer perseguir inflação anual de 2%, pode muito bem manter uma inflação de 4%. E aí já uma parte um pouquinho mais problemática do plano foi essa paridade com o dólar. Aí, em primeiro lugar, não foi feito um câmbio fixo, paridade de 1 para 1. A ideia inicial dos formuladores do Plano Real não era ter câmbio fixo, e sim um câmbio flutuante e manter o real valorizado através da emissão mínima de moeda, do controle da emissão da quantidade de moeda, e algo parecido com as políticas monetaristas sugeridas pelo Milton Friedman em 1970 e lá nos anos 70, foi adotado brevemente nos Estados Unidos de 1979 até 1982, mas estava obsoleto até nos Estados Unidos. Não sei, isso tem cara até de que essa homenagem que os economistas da PUC do Rio, do Plano Real, fizeram ao Milton Friedman foi mais para sinalizar para o mercado que eles tinham aderido à ortodoxia, porque eles tinham, naquele tempo, uma fama de serem heterodoxos, não sei, pode ter sido possibilidade, mas de qualquer forma, isso durou muito tempo. Aí depois, ainda no final de 1994, foi adotado o sistema de bandas cambiais, que o real, que o dólar não poderia nem valer menos que um mínimo, nem mais que um máximo. O câmbio determinado pelo mercado podia circular dentro de uma banda, aí o Banco Central, através da compra e da venda de dólares, impedia que o câmbio saísse dessa banda.
Isso ficou, e aí essa banda era reajustada periodicamente, era algo como ficou entre, o dólar ficou entre 85 centavos e 95 centavos no final de 1994, aí no final de 1998 já estava oscilando entre 1,10 e 1,20, e, e ficou assim até 1998. Aí no fim, assim, lembra, e outra coisa importante olhar, no final de 1990, assim, o Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro, aí ele se afastou em abril de 1994 para concorrer a presidente do Brasil, aí foi substituído pelo Rubens Recupero, aí ele foi pego sem querer falando bobagem por antena parabólica, em setembro de 1994 ele saiu, aí no período do lame duck do Itamar, o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda entre setembro de 1994 e dezembro de 1994. Sim, o Ciro Gomes anda falando umas bobagens atualmente, mas aí muita gente está lembrando aí de que todo esse nacionalismo do Ciro Gomes é falso, porque foi ele que aceitou o período de maior valorização da história do real, ele fez uma baita abertura comercial, abertura financeira nesses 4 meses aí que ele foi ministro, mas para não ser injusto com ele, naquele tempo ele estava certo, naquele tempo a prioridade era a consolidação da estabilidade de preços, aí depois se poderia pensar em uma política de desenvolvimento, que acabou não acontecendo, porque a equipe, depois que o Fernando Henrique assumiu, era totalmente contra isso. E, e aí foi isso, como eu disse, o Plano Real foi muito exitoso em substituir uma inflação mensal de 2 dígitos por uma inflação anual de 1 dígito. Isso acabou beneficiando até mesmo a população muito pobre, tanto que, assim, em 1994 e 1998, apesar do Lula ter ido bem entre trabalhadores urbanos, a população mais miserável, mais pobre que até mesmo que os trabalhadores votou, em maioria esmagadora, no Fernando Henrique. E aí, como eu disse, o plano teve esse resultado positivo, mas acredito que tenha sido um erro depois de consolidada a estabilidade, ter mantido o real sobrevalorizado por muito tempo. A desvalorização, se tivesse acontecido antes de janeiro de 1999, podia ter acontecido com menos susto, menos prejuízo por ter sido feito de forma tão brusca, e a perda da participação da manufatura do PIB podia ter sido mais atenuado. E não é porque os economistas do Plano Real acertaram no Plano Real que tem que concordar com o pacote completo, e é possível muito bem que defender que, uma vez obtida a estabilidade de preços, o Brasil pode muito bem partir para uma política de desenvolvimento nacional com foco na indústria e, claro, cuidando para evitar não ter mais aquele tipo de inflação que tinha antes. Espero ter feito uma contribuição, principalmente para o público mais jovem que não viveu aquele tempo, para o público mais leigo em economia, e eu gostaria muito que quem gostou desse vídeo desse like e ajudasse a divulgar o vídeo e o canal.